Olá, tudo bem? Eu sou o Gelson. Eu sou a Cláudia. Nós estamos aqui para fazermos o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E os médiuns não eram só da França, de outras partes da Europa, mandavam as cartas para o Kardec, ele ia lendo, fazendo as seleções das melhores respostas, daquelas que eram mais coerentes, e às vezes, ou na maioria das vezes, quando elas não eram absolutamente iguais, com as palavras escritas assim, a forma com que estava escrito ou a lição que estava sendo passada era a mesma. Portanto, Kardec mostra que as comunicações de espíritos que estão em patamar superior são sempre muito parecidas, da mesma forma aqueles que estão em patamar inferiores. Só que a diferença é que os espíritos superiores eles vão dar sempre respostas coerentes umas com as outras, não vai ser igual nas palavras, mas o que está sendo respondido é a mesma coisa. Já os espíritos inferiores, nem sempre. Parte 1 das causas primárias. Capítulo 4. Do princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. A vida e a morte. Inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, as plantas, os animais e os seres humanos, todos têm as suas características próprias de reprodução e têm em si os mecanismos e os órgãos que propiciam essa reprodução. Portanto, são seres orgânicos. Assim também como existem as microvidas com as características próprias e seus métodos de reprodução próprios. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio, e que se formam apenas por agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Portanto, nós vamos encontrar em todos esses materiais que a gente encontra na natureza, que são os inorgânicos. A mesa é uma matéria orgânica porque ela é feita de madeira, mas ela aqui está sem vida. Então, segundo a classificação química atual, as matérias orgânicas é aquilo que é derivado de algum ser vivo. Então, hoje é uma madeira, mas ela é um material orgânico. Não podemos esquecer isso. O plástico é um material artificial que vem do petróleo, que é uma substância mineral. Ou seja, esses não têm vida. Mas as classificações têm que ser adaptadas. Não está errado o que o Kardec diz. Os minerais são inorgânicos. A madeira é orgânica, mas não tem vida, segundo as classificações modernas. Portanto, nós vamos entendendo que a vitalidade é aquilo que tem vida, que vai reproduzir, que tem as características lidas anteriormente, que vai ter órgãos específicos para produzir o movimento ou a reprodução. E a vitalidade, que as plantas crescem, elas não vão sair andando, mas elas crescem. Então elas vão ter a sua vitalidade, vai ter um determinado movimento. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A lei da matéria, a lei que regula a junção dos átomos para formar uma molécula, a molécula para formar os corpos. Então, tudo isso tem uma lei química que é definida. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio tem no ar. Isso vai virar água se tiver a presença do nitrato de prata. Mas a água é composta de oxigênio e hidrogênio.
certo? Tem uma lei que atrai o oxigênio e o hidrogênio para formar a água, mas ele precisa de uma outra coisa, um catalisador para produzir a água. A água é formada de oxigênio e hidrogênio, mas existe oxigênio e hidrogênio na natureza a mãos cheias. E não vai tudo virar água, porque para virar água precisa de nitrato de prata. E como Deus criou a água? Segredos de Deus, não vamos aprofundar na origem da vida, porque não é nosso objetivo. Mas, para criarmos as substâncias que hoje existem, os compostos químicos que hoje existem, tem que ter afinidade entre os átomos e um catalisador. Esse catalisador vai proporcionar a existência de uma terceira substância, ou a criação de uma terceira substância, ou a formação de uma terceira substância. É importante entendermos isso. Da mesma forma, para o nosso organismo absorver o ferro, nós precisamos da vitamina C. Então não adianta você comer beterraba para assimilar o ferro. Tem que comer também a cenoura. Logicamente que nós estamos falando aqui de uma forma empírica, apenas didática, para a gente poder entender a ação de um catalisador. Não estamos entrando em minúcias da área que a gente não domina. Então, para formar as moléculas, são compostas de átomos, dos mais variados. Então, os átomos têm a lei própria de atração para formar uma família de elétrons em torno de um núcleo. E o núcleo é composto de prótons e nêutrons e mais uma infinidade de subpartículas que vai sendo descoberta atualmente. Bom, esse átomo vai se agrupando vários átomos para formar uma molécula. Existe uma lei que os átomos vão formar esse plástico preto, vão formar este plástico branco. Tem uma lei e um conjunto de átomos diferentes, logicamente, porque um aqui é branco e outro é preto, embora seja um plástico. E sim, como poderia ser de outra cor, o plástico tem variadas quantidades de cores. Na natureza, existem os minerais, que são o minério de ferro, tem o ferro e uma série de outros elementos junto com ele para compor aquele minério. Portanto, tem que passar pelo processo de usinagem para ele ser transformado nas siderúrgicas. Ali você vai ter os mais variados tipos de ferro a partir do minério de ferro. Então, tem uma lei que agrega aqueles metais, aqueles materiais, aqueles compostos, aquelas substâncias químicas todas, que nem todas são metais, junto ao metal ferro. Então, a partir dali, a inteligência humana, com as tecnologias que os seres humanos desenvolvem, cria-se vários tipos de ferro diferentes para as mais diferentes aplicações na indústria, citando o ferro, que é o mais comum. Assim, tem o ouro, a prata e todos os demais minerais. Bom, tem uma lei que o ser humano aprendeu a manipular e ele transforma, então, os minerais encontrados na natureza naquilo que ele quer, a partir dos que tem ali e do que ele pode misturar uma coisa com a outra. Então, tem certos metais que, se você misturar um com o outro, não vai acontecer nada. Se você colocar um terceiro elemento, que chama-se de catalisador, altera as leis de estabilidade e eles formam um outro elemento. Então, a lei de atração é a mesma, mas em cada substância tem a sua atração, a sua repulsão ou a inércia. Não funciona, não vai misturar nada para formar os mais diferentes metais. Mas aí, para a gente aprofundar mais do que isso, seria estudar química, que não é o caso. Então, existe uma lei de atração. Então, para formar as moléculas dos nossos corpos, tem uma lei de atração, que vai montando os nossos compostos, são normalmente compostos orgânicos, cálcio, carbono e outras substâncias. Nosso organismo tem praticamente todos os minerais. E assim, vai formando um corpo, seguindo uma lei de atração entre esses átomos que formam moléculas e entre essas moléculas que formam todos os nossos tecidos. O tecido da pele é diferente do tecido do músculo e assim sucessivamente, segundo uma lei de atração. Basicamente, para formar o nosso corpo, temos a mente. O espírito, ele pensa, cria suas ações, seus karmas, suas atitudes e com isso vai criando os nossos corpos segundo a possibilidade determinada pelas leis divinas, que já é uma outra parte transcendente da lei da atração da matéria, as interferências psíquicas na formação do nosso corpo. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Na formação da matéria, qualquer matéria que seja, tem leis que regem, conforme vimos na questão anterior.
Para formar corpos orgânicos e inorgânicos, a lei é a mesma, a matéria é a mesma, somente a composição de cada substância é diferente. Então, aqui a resposta mais certa seria os corpos orgânicos está vitalizada, porque as plantas têm vida, é uma matéria orgânica e ela não é um animal, certo? Não que a questão esteja errada. Alguém, na hora de traduzir, colocou uma palavra inadequada, não refletiu sobre a resposta. Mas tudo bem. É importante que nós entendamos que a matéria orgânica tem algo mais. Então, ela está vitalizada, ela tem vida. Portanto, as plantas crescem, os animais crescem, os homens crescem. A diferença entre a planta, os homens e os animais é: os animais andam, na sua maioria, ou nadam, e os seres humanos, além de andarem, eles pensam, eles criam. Têm uma inteligência maior. Na formação dos corpos orgânicos, então, utiliza-se todas as matérias chamadas inertes, as matérias químicas, porque o nosso organismo precisa de sais minerais e das composições orgânicas, das vitaminas e tudo mais extraído das plantas que a gente ingere, certo? Então, a partir do momento em que esses alimentos entram no nosso organismo, passam pelo processo de digestão para formar e manter vivo nossos corpos. Ela recebe um influxo de uma mente para gerar o corpo tal qual nós temos, certo? Questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. De novo aqui, eu sei que alguns espíritas mais tradicionais vão querer me jogar pedra, mas é a animalização, porque se tem plantas, animais e seres humanos, então é vitalização da matéria, para ela ter a vida. O princípio vital, exatamente que vai fazer a diferença para dar a vida, e o princípio inteligente. Conforme vimos no item 2, que estudamos atrás da introdução, tem inteligência vegetal, que é responsável por ter um princípio inteligente, com inteligência vegetal, que vai formar os vegetais em suas mais diferentes espécies, segundo as características genéticas de cada um. Temos a inteligência animal, criando a vida animal, e temos a inteligência hominal, criando todas as obras de engenharia que nós temos hoje. Bom, o princípio vital é que dá vida a tudo isso. Sem o princípio vital, nós não temos vida. Então, à medida que a gente nasce, tem uma carga vital muito grande, que os orientais dizem que a criança tem muito viço, que ela tem muita água no organismo. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o viço, vai perdendo água. E a doutrina espírita ensina-nos que nós estamos perdendo vitalidade. É um conceito que vai se somar para a gente, não tem que diminuir esta ou aquela teoria que já existe. Então, nós temos que somá-las para vermos como nós vamos entender um conjunto mais amplo, que na realidade a gente perde vitalidade. Só que os orientais entendem que nós estamos perdendo água. Fiz esse parâmetro para que a gente possa conseguir sempre associar a ciência espírita com a ciência que existe na Terra. E a medicina que ensina sobre a vitalidade ou não, de uma forma bem ostensiva, é a medicina oriental. Por isso a gente fez esse parênteses, para que a gente possa entender e ampliar. Quando estão falando que estamos perdendo água, nós estamos perdendo vitalidade, e na realidade é mais ou menos a mesma coisa, porque a gente murcha, vai ficando cheio de ruga, não é? Questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade de matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Bom, o princípio da vida, nós normalmente vamos achar que lá na fecundação, seja a semente germinando ou a formação do óvulo para gerar um ser humano ou qualquer ser vivo, ali começou a vida. Mas, sim, ali começou a vida, mas antes existia uma energia que vai moldar aquela vida. Assim nós entendemos do ponto de vista espírita. E essa energia que vai moldar a vida é o espírito. O espírito vai receber, para
a cumprimento das suas atividades e vida aqui na Terra, uma energia vital, uma carga vital. Essa carga ele vai absorver do fluido cósmico universal, e desse fluido cósmico universal ele vai começar a transformá-lo para criar essa energia vital. Vamos, no decorrer do estudo, vai ficando cada vez mais claro, porque vai sendo uma pergunta após a outra, esclarecendo mais. Portanto, a vida existe porque existe um princípio inteligente que junta-se à matéria e vai agregando matéria para que ele possa crescer, nascer, crescer, reproduzir, completar seu ciclo de vida. Esse princípio inteligente nos animais e a inteligência nos seres humanos seguir a sua vida no plano espiritual, aperfeiçoar-se e voltar para fazer o mesmo ciclo no eterno ciclo evolutivo dos seres vivos. Conforme o livro Evolução em Dois Mundos nos traz muitas informações sobre o processo evolutivo da vida, tanto das bactérias até aos seres humanos. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. O hidrogênio é um dos átomos mais simples da nossa tabela periódica. Um elétron, um próton. Então, nós temos que procurar entender que ele ainda não é um elemento primitivo. Existe algo que o gerou. Esse algo que o gerou, que é o primitivo, que aí nós vamos entender mais para frente que é a matéria universal, ou fluido cósmico universal modificado. E quem o modifica, nós vimos lá na questão 27, que já passamos pelo estudo dela, são as mentes dos espíritos que são treinados para fazer essas modificações. Portanto, nós temos que procurar entender que o espírito, o fluido cósmico universal e a matéria que nós entendemos como matéria são os elementos constitutivos do universo. Só que o espírito, para unir a matéria, ele tem que manipular esse fluido universal criando o seu perispírito. E o perispírito ainda manipula o conjunto mente do espírito, o espírito e o perispírito e o corpo manipulam um terceiro, que é o princípio vital, o fluido vital, que vai mantê-lo vivo. Letra A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isso é consequência do que dissemos. Então, o Kardec ele era muito minucioso. Ele fazia uma pergunta, dava uma resposta e ele procurava a confirmação dessa pergunta com essa resposta para ficar bem claro para nós. A gente vai vendo que uma pergunta após a outra vai esclarecendo, a pergunta posterior vai esclarecendo a anterior e vai trazendo para a gente uma didática fantástica para a gente poder entender essas coisas tão sutis, tão sublimes e para algumas pessoas uma grande novidade. Então, o elemento primitivo vai sendo manipulado pela mente do espírito, o perispírito e o corpo que está se gerando para criar toda a vida. Questão 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Bom, então nós temos o espírito, a matéria, e para ligar o espírito à matéria, nós temos o perispírito. E estamos imersos no fluido universal, assim como os peixes estão dentro d'água, imersos na água. Não dá para conceber a vida de um peixe fora da água. Não dá para conceber a existência do universo sem o fluido universal. Bom, para nós termos uma ideia do que é esse fluido, eles compararam ao fluido magnético, que você pega dois ímãs, supondo que essa pedra e esse plástico sejam um ímã,
o ímã vai atrair ou vai repulsar. Só para a gente ter uma ideia, aquela linha de força que nós não vemos, mas existe, porque atrai ou repulsa, eu não tenho ímã aqui agora, né? Então, que atrai ou repulsa é aquilo que eles encontraram para nos explicar o que é um fluido cósmico universal. Bom, o espírito, ao reencarnar, ele vai receber uma quantidade de princípio vital, de energia vital, para ele cumprir uma etapa de vida. Ponto. Para que ele essa quantidade de princípio vital vai ser proporcional ao tempo de vida que ele está aqui, podendo ser prorrogada, caso ele venha desempenhar funções relevantes e necessária a prorrogação. Em alguns casos, ele vai queimar essa energia vital usando mal as suas energias no dia a dia. Aí ele vai envelhecer mais rápido, vai se desgastar mais rápido. Se você pega um carro e quer andar com ele em alta rotação o tempo todo, o motor vai gastar muito mais rápido se você usar, segundo as determinações do fabricante, de acelerar na hora que é para acelerar, reduzir na hora que é para reduzir, manter a aceleração proporcional à necessidade de esforço do carro. Certo? Da mesma forma, se nós alterarmos a nossa necessidade de esforço, nós vamos gastar energia, nós vamos nos prejudicar. E aí essa energia vital vai se desgastar mais rápido. E as pessoas que morrem antes da hora, elas desencarnam com muita energia vital, porque não estava previsto ele morrer ali. Aconteceu um acidente, por imprudência, por invigilância, que são chamados suicídios inconscientes, para que a pessoa venha ter esse momento. Então, são situações distintas. Mas o básico é que todos nós temos energia vital que vai nos conduzir à vida até o momento da gente retornar para o plano espiritual. Certo? É importante nós entendermos que nós não morremos. Nós devolvemos o corpo para a Terra, que da Terra nós recebemos, porque o nosso corpo é o quê? Nós fomos nos alimentando dos alimentos que vieram da Terra, foi formando as nossas células, que a gente era pequenininho lá no colo da nossa mãe, crescemos, absorvendo esses nutrientes, e depois, chega um dado momento, nós temos que devolvê-lo à Terra. E o espírito volta para o espaço. E o princípio vital que ainda sobrou, aqueles técnicos em desencarnação, vídeo, livro Obreiros da Vida Eterna, vão trabalhar para tirar esse fluido, para não sobrar nada, para a gente não ser vampirizado pelos espíritos que ficam nos cemitérios esperando vampirizar essa energia vital dos cadáveres, o que faz com que eles sintam muito mal. Portanto, a importância da gente fazer o bem, da gente sintonizar com o bem, de no velório mantermos pensamentos elevados de oração, para que os bons espíritos venham auxiliar aquele que está desencarnado. Certo? Então, o princípio vital, ele mantém a vida e, na hora que a vida termina, ele deve estar também zerado. Questão 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Este movimento ela o recebe, não dá. Então, aí você vai falar, mas a planta não se movimenta, ela cresce. Então, ela tem um movimento de crescer, ela cumpre o seu ciclo de vida normalmente. Algumas plantas vivem bem mais do que os seres humanos, outras vivem menos. Cada um tem seu ciclo de vida, portanto, tem seu princípio vital apropriado a aquela vida. Assim também os animais têm o seu princípio vital apropriado àquela vida. E os seres humanos, idem, segundo as suas possibilidades, segundo as suas necessidades e as suas capacidades. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo a sua necessidade e as suas possibilidades. Questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Para nos mantermos vivos, temos que ter esse princípio vital. Nós temos essa carga de princípio vital que, se a gente não souber usar, a gente vai perder, ela vai diminuir. E se a gente souber usar, ela pode até ser ampliada, ser produzida com mais intensidade durante a vida, a gente absorver mais dessa energia e doar pela imposição de mãos. Então, sempre que a gente faz o bem,
nós estamos manipulando esse fluido universal para melhorar a nossa vitalidade. Letra A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. E Kardec é exaustivo no seu esclarecimento. Porque o princípio vital, esse agente vital que ele está dizendo ali, é a absorção de uma modificação do fluido cósmico universal, que a gente viu antes. Portanto, está em estado latente. E as mentes, ou o princípio vital, o princípio inteligente, melhor dizendo, de cada ser vivo, absorve aquilo que lhe pertence, aquilo que é necessário à sua vida. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulso da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então, à medida que nossos órgãos vão se desenvolvendo, as nossas atividades internas vão produzindo uma espécie de atrito que vai manipulando esse princípio vital tão importante à nossa existência. A vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Esgotamento da energia vital. Se os órgãos estão sendo desgastados, a energia vital está reduzindo. Letra A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Logicamente, não é só porque está doente, não. É uma doença grave que vai lesar em profundidade um determinado órgão e ele perde a sua vitalidade, ele perde sua funcionalidade. Aí, a pessoa vai começar a devolver o seu corpo material para a natureza e retornar com o seu corpo espiritual para o mundo dos espíritos. Então, quando falar em morte, não pensa numa coisa trágica. Pensa na transformação natural da vida, quando o corpo está sendo devolvido para a Terra e o espírito está retornando para o mundo espiritual. E, conforme dissemos antes, a energia vital desse corpo vai ser restituída ao princípio cósmico universal, o princípio vital, e o espírito vai seguir o seu caminho evolutivo junto daqueles que lhe são afim, enquanto o corpo vai ser devolvido para a natureza, certo? Então, quando a gente devolve o corpo à natureza? Quando algum dos órgãos não funcionar mais, os outros não vão ter como supri-lo, e aí para-se a máquina orgânica. Mas o espírito, se ele se preparou bem durante a vida, e é importante que a gente se prepare para esse momento de despedida da vida física, ele segue o seu caminho evolutivo, segue para junto dos seus amigos espirituais. Questão 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Uma das peças essenciais. Hoje, tem-se conhecimento de várias situações que uma lesão pode levar à morte. Conforme dissemos anteriormente, se um dos órgãos é profundamente lesionado e ele não tem como recuperar mais a sua funcionalidade, o organismo para de funcionar. Assim como se você tirar um microcapacitor de um computador, ele não vai funcionar. Se você tirar um órgão de uma pessoa, vai ficar debilitada e, às vezes, pode levar à morte. Mas, em compensação, atualmente a medicina leva em consideração a morte cerebral. Então, quem realmente é o último a parar de funcionar é o cérebro, certo? Então, não é mais o coração. E o espírito respondeu com sabedoria, não é o único que causa a morte. Qualquer um órgão lesionado pode causar a morte. Mas o coração, como ele mantém a circulação do sangue, e essa circulação do sangue é importante para a vida física, se ele for lesionado, ele não vai conseguir manter a circulação do sangue, o nosso organismo vai se intoxicar e não vai conseguir sobreviver. Questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E o espírito
vai estar junto com seus afins no mundo espiritual. Então, conforme já dissemos antes, o corpo físico vai ser devolvido para a natureza, vai ser reintegrado na natureza. Não se assustem, é assim que funciona. E o princípio vital, o que sobrar dele, ou aquilo que a gente tem ainda conosco até os últimos momentos, vai ser devolvido para a natureza, para o fluido cósmico universal, conforme está no que a gente explicou, já falou várias vezes sobre o livro Brilhos da Vida Eterna, que explica o processo do desencarne. E quando os técnicos em desencarnação, têm os espíritos especialistas em desencarnação, não vai xingar eles porque levou alguém da sua família, não. Eles são fundamentais para tirar o espírito do corpo, para que ele possa adentrar a vida espiritual com mais segurança, com menos sofrimento, certo? Mas existe esse técnico para tirar o restante do princípio vital, para que esse espírito não sinta o drama de ser vampirizado pelos vampiros de cemitério que existem. Então, é importante a gente estudar bem a doutrina espírita para entendermos outros meandros que aqui no Livro dos Espíritos não aborda, principalmente a existência em cemitérios, ou chamado campos santos, né? Existem aqueles espíritos que ficam ali para vampirizar o princípio vital de quem não teve apoio de espíritos superiores na hora do desencarne. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Quando o corpo físico morre, ele vai ser restituído ao solo, à natureza, e o princípio vital volta para o fluido cósmico universal, e o espírito vai estar junto daqueles que lhe são afins, daqueles espíritos que pensam como ele, agem como ele, que são seus amigos. Portanto, cada um vai ser reintegrado ao mundo de onde saiu ou ao mundo de que faz jus. No caso, o princípio vital volta para o fluido cósmico universal, o corpo físico volta para o solo, para a natureza, e o espírito reintegra-se à equipe de espíritos que lhe são afins. Ou seja, o ciclo da vida vai se completar no momento que a vida física se extingue. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e este fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Bom, o princípio vital que nós temos conosco, ele vai ser fundamental para manter a vida e para ajudar a restituir as lesões que venhamos a sofrer, desde que ele dê conta de restituí-la, porque algumas lesões são tão graves que não dá para ser restituída tão rápido. Portanto, nós vamos vendo que os nossos órgãos físicos, eles têm uma energia vital para se manterem vivos e se restituírem dentro de um certo limite. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, para mantermos a vida, é necessário termos esse princípio vital. E é importante que a gente mantenha cada órgão com a sua vitalidade em condições de reagir e responder à nossa força psíquica de restaurar a vida do órgão lesado. E nesse tópico aqui, explica bem uma função da homeopatia, porque ela é altamente diluída, dinamizada, e determinadas lesões, com remédio indicado corretamente, a gente vai evitar falar o nome do remédio, mas o remédio indicado corretamente, a pessoa recupera aquele órgão lesionado muito rapidamente. Portanto, é mais um conceito para nós pensarmos sobre as possibilidades homeopáticas, entendendo com esta questão, com esses dados que aqui estão. Mais ou menos, necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Então, Frank Asperger, ele faz uma colocação sobre o funcionamento dos órgãos. Então, todos os órgãos eles vão funcionando sincronamente, um ajudando o outro.
em perfeita harmonia. Se um deixa de funcionar, automaticamente outro vai funcionar para suprir a necessidade daquele dentro de um limite. Então os órgãos vão estar sempre reagindo um sobre o outro, enquanto existir harmonia recíproca. Um pequeno desnível de harmonia, eles vão se ajustando para que o todo se restabeleça. Portanto, é necessário e importante que nós aprendamos a manter a harmonia do nosso modo de agir, de pensar, de sentir, e também das coisas que a gente ingere, não venha a ser nociva ao nosso organismo para que a gente mantenha a vida. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Ele citou um caso do exemplo do relógio, que era um mecanismo que eles tinham, mecânico, com as pecinhas lá rodando para funcionar. Hoje nós temos tanta coisa que poderia ser mostrado. A gente lembra do computador, porque a gente trabalhava com eletrônica, então se tirar um capacitorzinho dali, uma pecinha daquela, minúscula que seja, não funciona. Tudo precisa para funcionar. E o nosso organismo, ele tem uma capacidade de se regenerar, enquanto nós tivermos energia vital. Esse fluido vital estiver presente na nossa vida em quantidade suficiente e em harmonia entre os órgãos. É importante entendermos isso. No aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem, senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então nós temos um rádio, ele está lá desligado. Na hora que você liga a chave, há a possibilidade da corrente elétrica circular e ele funciona. Só que ali a gente pode desligar o nosso corpo físico, essa corrente elétrica que são o princípio vital, esse fluido que se tornou fluido vital quando nós o absorvemos, nos mantém vivo, funcionando 24 horas por dia, por 100 anos. Esperemos viver 100 anos, né? Com saúde, com boa memória. Bom, então esse fluido vital, ele vai nos manter vivo. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo, vindo a cessar a causa da vitalidade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Então, quando você desliga o rádio, cortou a eletricidade dele, tirou o princípio vital, ou fluido vital, ele vai deixar de funcionar. Só que na hora que você liga, volta a funcionar. O exemplo é apenas didático. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Acabou que a gente antecipou essa parte. Se o fluido vital se esgota no nosso organismo, a vida física se extingue e o corpo vai ser devolvido para a natureza, o princípio vital vai se reintegrar ao fluido cósmico universal e o espírito vai para as instâncias de refazimento proporcional à sua condição de vida aqui na Terra. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Então, existem seres que têm mais vitalidade e outros têm menos, segundo uma enorme variedade de causas e de consequências. Nos seres humanos, tem pessoas que têm muita vitalidade, outros têm menos. Quanto mais vitalidade a pessoa tem, mais capacidade de manipular o fluido cósmico universal, transformá-lo em princípio vital, absorvê-lo para que ele se torne fluido vital. São 3 estágios, o fluido cósmico universal. Ao ser absorvido, ele torna-se um princípio e depois ele vai se tornar um fluido vital no seu organismo. Quanto mais vitalidade você tem, mais você tem capacidade de curas com imposição de mãos e outras técnicas a mais. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto os outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante.
não confunda estar doente com falta de fluido vital. Certo? Tem pessoas que estão lá doentes, mas elas fazem curas. E são coisas diferentes que nós não conseguimos entender, não vamos tentar entender agora. São mentes poderosas que manipulam fluidos de uma forma transcendente que nós ainda não conseguimos entender, e eles podem produzir certos fenômenos que que nós não somos capazes de produzir. Então, ele tem mais vitalidade, tem mais energia vital, apesar de, entre aspas, estar doente. E pessoas, às vezes, que nunca aparentam uma doença física, às vezes não têm vitalidade. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. E aí, ele não disse onde contém esse fluido vital. Pesquisas mostram que as pessoas que se interessam pelos outros, que fazem caridade, que têm uma atividade religiosa, que fazem oração, que fazem meditação, vivem mais do que quem não faz nada disso. E tem mais qualidade de vida, tem mais saúde. Portanto, vamos procurar meios de repor as nossas energias. E uma outra coisa importante é uma alimentação. Quanto mais folhas nós nos alimentarmos, mais energia vital nós vamos ter. Mas não exagere, porque senão você se intoxica. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos. Em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É o caso da imposição de mãos. E entendemos, conforme vimos em tópico anterior, que a homeopatia também pode suprir esse fluido vital. Agora, não vamos entrar em polêmica, nós estamos colocando aqui aquilo que nós entendemos. Se você entende diferente, vamos estudar, vamos conversar sobre o assunto e vamos aperfeiçoar as informações. Entendendo que Kardec não fecha nenhum assunto, e ele que os princípios vital, o fruto vital, ele cita bem aqui a absorção e assimilação das substâncias que o contém. E deixou para nós pesquisarmos as substâncias que o contém. Se nós entendemos que a homeopatia pode suprir essa energia de fluido vital, vamos pesquisar, vamos estudar. Aí vamos chegar a um entendimento. Lembrando que na Revista Espírita, Dr. Moore fala que a homeopatia é uma das princípios da teoria dos fluidos que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Portanto, vamos pensar sobre o assunto? Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Porquanto, um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio de órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E aqui a matéria animalizada ela tem que ser uma matéria vitalizada, conforme a gente já avaliou anteriormente. Isso não vai alterar a verdade do texto, vai melhorar o entendimento do texto. Bom, as plantas, a gente volta lá no item 2 da introdução, elas têm uma inteligência, ou melhor, um princípio inteligente inerente à planta. Assim como os animais, um princípio inteligente inerente aos animais. Todos têm uma inteligência necessária à manutenção da sua vida. E também têm uma energia vital inerente à necessidade da sua vida. Como algumas pessoas acham que animais não têm espírito, eles têm um espírito de animal. Nem um espírito do ser humano que vai reencarnar no animal, nem de um animal que vai reencarnar no ser humano. Cada um no seu ciclo evolutivo, dentro daquilo que a sua possibilidade evolutiva comporta. É importante que entendamos isso. Portanto, as plantas têm seu princípio inteligente, que segue o seu ciclo evolutivo no reino vegetal. Os animais têm seu princípio inteligente, que vive seu ciclo evolutivo no reino animal. E o ser humano tem seu princípio inteligente, que segue seu princípio evolutivo no reino hominal. Esse princípio inteligente humano, ele tem a capacidade de criar e de transformar, de planejar, pensar no futuro, entender que existe um passado, coisa que nos outros, dentro dos conhecimentos que nós temos atualmente, não existe. Bom, a inteligência, então, existe
em diferentes formas, em diferentes propriedades, qualidades e necessidades. Nós, seres humanos, temos inteligências diferentes. Nossas mentes são preparadas para aprendermos coisas diferentes. Uma pessoa que vai estudar engenharia mecânica, com raras exceções, ele tem dificuldade de aprender eletrônica. E quem vai estudar engenharia eletrônica, com raras exceções, tem dificuldade de entender engenharia mecânica. Ou seja, a nossa mente se adequa e se adapta às nossas necessidades evolutivas. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Se os animais não tivessem nenhuma inteligência, como que eles iriam distinguir aqueles que são da sua espécie? Quem são seus filhos? Uma zebra, macho, é capaz de olhar para um filhote e saber se ele é seu filho ou não. E ele não aceita no seu harém um filho de outro macho. Ele identifica pelas listras, segundo os estudiosos. E é interessante quando a gente pensa sobre isso. Então, eles têm uma inteligência inerente a uma zebra. Da mesma forma, os búfalos da África do Sul se organizam para matar filhotes de leões. É uma inteligência que eles desenvolveram. Ou seja, os animais também evoluem e se aperfeiçoam. É um fato. Que antes eles não faziam isso. Portanto, nós temos que entender que existem inteligências em mais variados graus, inteligências que se adequam àquela vida. E a vida humana, sempre reencarnando como seres humanos, nós vamos aperfeiçoando em conhecimento, em entendimento, em sentimentos, para nos tornarmos mais inteligentes, para nos tornarmos melhores servidores de Deus. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Mas a ciência hoje mostra que tem interações elétricas importantíssimas entre elas. Então, ela tem uma atividade que a mantém coesa aquelas células. Os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência tal qual entendemos, como as plantas, por exemplo. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matérias, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. E aí, ainda só de pensar. Se nós entendermos, ao olharmos aqueles vídeos que tem no YouTube dos predadores indo pegar uma gazela, pegar um alce, coisa assim, o que eles vão fazer? Eles vão pensar em correr instintivamente. É uma inteligência e logo ele pensou de uma forma rudimentar, mas pensou. Uma ave a ser ameaçada por uma águia, ela vai pensar o quê? Em fugir ou defender suas crias. Ela pensou. E se ela não pensasse, ela ia ficar lá paradinha até o predador chegar para pegar. Agora, os seres humanos têm uma inteligência à parte. Eles criam. Então, aqui, os animais pensam, cada um dentro da sua relatividade, da sua capacidade. Agora, os seres humanos, além de pensar, eles criam, eles agem, eles interagem e às vezes são bastante maléficos uns aos outros e à natureza por um conjunto de fatores que não cabe aqui a gente avaliar agora. Mas, ou seja, nós temos que aprender, a doutrina espírita nos ensina isso, nós temos que aprender a nos educar, a nos aperfeiçoar para respeitarmos uns aos outros e a natureza. Porque Deus nos deu a inteligência, a capacidade de pensar, de criar, para administrarmos a natureza. Questão 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. E aqui ele deixou de uma forma muito
sintética, e a gente tem que então filosofar um pouquinho. A inteligência universal seria aquilo que a gente absorve do universo? A inteligência universal seria uma fonte diferente que nós absorvemos? Bom, entendemos que o espírito vai evoluindo segundo seus ciclos de milhões de anos para chegar à condição nominal, e quando chega nos seres humanos, nós vamos passando por estágio de aperfeiçoamento, de entendimento, nós vamos estudando. Muitos cientistas que hoje estão na Terra não são da Terra, vieram de outros planetas, onde estavam fazendo pesquisas, e aqui continuam fazendo pesquisas. Aquelas que são úteis para a humanidade vêm à tona, vão ser utilizadas. Algumas perigosas, às vezes, conseguem materializar para o nosso processo educativo, mas nós temos, então, que entender que existe uma agregação de valores no processo de evolução do espírito. Porque senão, achar que a gente ia lá no universo pegar um pedacinho de inteligência fica meio vago, certo? Então, nós vamos aprendendo, eu entendo, que nós vamos aprendendo com as encarnações, com as reencarnações, ao longo de milhões de anos, nós vamos agregando valores, e isso vai nos dar a condição de aprendermos mais fácil e, às vezes, de relembrar mais facilmente. Letra A. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Portanto, a forma com que nós filosofamos anteriormente, mostrando o princípio evolutivo, caminhando ao longo de milhões de anos para adquirir experiência e conhecimento, e, logicamente, em cada reencarnação você vai retrabalhando a sua inteligência, você vai se aprimorando, você vai se aperfeiçoando. Ali, como ele diz, a individualidade moral. Então já dá para percebermos que a nossa condição moral possibilita ou não termos mais inteligência em uma encarnação. Questão 73. O instinto independe da inteligência? Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, todos nós temos um instinto de sobreviver, um instinto de reproduzir e o instinto de nos defender. É natural. Ainda não é uma inteligência. É algo divino que nós temos em nós e que nos dá sempre os certos impulsos para nós tomarmos as decisões necessárias para mantermos a vida. Questão 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Bom, nós temos o instinto de termos fome e procurar comida, o instinto da reprodução, são instintos. A inteligência nos mostrou a selecionar nossa comida, a preparar nossa comida, a cultivar nossos alimentos. Então, são duas coisas distintas. O instinto de procurar o alimento e a inteligência de elaborar a forma de se obter os alimentos. Todos nós, então, passamos por um conjunto de experiências para conquistarmos o nosso bem-estar, de conquistarmos a forma de nos mantermos vivos. Além do instinto e da inteligência, nós temos a inspiração e a intuição. Poderia ser considerado a mediunidade intuitiva, a mediunidade inspirativa das pessoas que falam inspiradas. As pessoas que falam inspiradas, eles nem percebem que estão sendo assessorados por um espírito. As pessoas que estão sendo intuídas, elas têm uma visão, mais ou menos, daquilo que está sendo falado. Então, as pessoas inteligentes e também estão acompanhadas de espíritos inteligentes que os assessoram no processo de aprendizado e desenvolvimento de novas tecnologias. Se nós estamos na Terra e nunca estaremos sozinhos, e
Na questão 577, os espíritos, quando têm autorização para trazer uma inovação para a Terra, escolhem o mais capacitado. Então, são um conjunto de fatores que são necessários A mais B mais C mais D para dar aquele resultado que nós esperamos. Portanto, a inteligência não é inteligência por si só, é um conjunto de fatores agregados para resultar naquela inteligência. Conforme lá atrás ele disse, tem coisas que não dá para a gente falar tudo. Então, na inteligência também vai ter inspiração, também vai ter a intuição. Questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então nós temos o instinto da gente estar andando por um caminho e de repente a gente... Aqui não está bom, vamos mudar o caminho. Então, é uma situação. Os animais têm vários instintos, principalmente de preservação da vida, de se alimentar, de reproduzir, de cuidar das crias até um certo ponto, depois abandona as crias para começar um novo ciclo. No ser humano também tem esses instintos, mas tem aquele ponto onde é um instinto ou é intuição, ou é inspiração. Portanto, nós temos que entender que vai ter um conjunto de variáveis se somando. E, logicamente, à medida que o espírito vai evoluindo, vai se aprimorando, alguns instintos deixam de ter relevância e são substituídos por outros valores éticos e morais e de desprendimento que ainda não entendemos. Então, cada um, segundo a sua capacidade, segundo a sua possibilidade, oferecendo ao grupo, à coletividade, aquilo que ele procura ter de melhor. Então, o instinto é necessário para a sobrevivência, mas ele se aprimora, se aperfeiçoa, ou alguns vão sendo transmutados para outros. Letra A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E aqui podemos acrescentar também um detalhe complicadíssimo no mundo de hoje, que é a arrogância e a intransigência, que pesam muito em determinadas escolhas e em uma reflexão mais saudável para aquilo que nós precisamos para a vida. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, temos que refletir muito sobre qual é a nossa razão e onde nossa razão está nos conduzindo. Porque o nosso livre-arbítrio vai estar subordinado ao bom uso da razão. Na escolha de um caminho, na escolha de uma profissão, na escolha das companhias, na escolha de tantas escolhas que nós temos nessa vida. Precisamos, então, saber policiar bem a nossa razão e vigiar também muito bem os nossos instintos, que determinados instintos precisam ser educados e refinados. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. Um conjunto de fatores constitui inteligência, e a intuição nos leva a um ato. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Os seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, conforme já dizemos, o instinto ele vai variando, vai se aperfeiçoando, vai se refinando. Para os animais, nascem, procuram se alimentar, ficam adultos, vão reproduzir, protegem a cria, abandonam aquela cria e vão fazer novamente o ciclo evolutivo de criar novos filhotes para manter as espécies. E eles fazem muito bem isso. Nos seres humanos, além de termos esses instintos, temos a intuição, temos a inspiração, temos desejos, vontades e sentimentos, emoções que irão nos nortear a vida.
E com isso, nós temos que ir nos aprimorando e nos aperfeiçoando segundo a capacidade de cada um de nós. A vida está sempre nos trazendo informações novas, trazendo condições novas para nós nos aperfeiçoarmos e nos aprimorarmos. Saibamos usar o instinto de forma adequada e na hora oportuna. Saibamos refinar a nossa intuição, a nossa inspiração, para aperfeiçoarmos a nossa inteligência em sintonia com os gestores da humanidade, os grandes mentores que gerenciam a humanidade para o bem. E agora nós vamos para a segunda parte. Este e muitos outros livros espíritas você encontra no site da FEB Editora. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo todos os nossos lares, iluminando nossos caminhos para podermos seguir com segurança a nossa trajetória evolutiva aqui na Terra e também no plano espiritual. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Que as forças do bem envolvam a todos nós.